Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos falar do livro de Provérbios. Então vamos fazer uma rápida introdução e depois comentar os 3 primeiros capítulos. Provérbios é um livro de prática. Quem está aqui há um pouquinho mais de tempo sabe que eu amo o livro de Provérbios. Eu não gostava do livro de Provérbios tanto quanto gosto hoje. Acho que conforme a gente vai lendo, vai aprendendo a gostar e vai entendendo. Sempre quando nós entendemos algo, a gente passa ali a apreciar, a admirar. Principalmente no que se refere à palavra de Deus. Eu até ia pegar o livro, mas eu acabei esquecendo. O livro onde eu vi a sugestão, a primeira vez, de ler o livro de Provérbios. Todos os meses do ano, 12 vezes no ano. Como? Lendo cada dia um capítulo referente ao dia. Então hoje é dia 3, ler o capítulo 3. Amanhã dia 4, ler o capítulo 4 e assim por diante. Virou um mês, começa de novo. Dia 1º, lendo o capítulo 1. Ah, Janaína, mas não enjoa? Não enjoa e não, entre aspas, não repete. Como assim? A cada dia eu me prendo num versículo que chama atenção. Ou seja, porque estou passando, a fase de vida que eu estou se refere àquele versículo, ou alguma situação que eu vivenciei, ou de alguém, enfim. Antes de ler, oramos e pedimos para Deus falar ao nosso coração. E cada dia do mês, cada mês que se repete o dia, por exemplo, o dia 1º, é um versículo diferente que chama a nossa atenção. E Provérbios é tão rico e tão profundo, é tanta coisa que dificilmente nós vamos ficar presos num item só. E por mais que algum mês, ou com o passar dos anos, porque eu leio Provérbios já há muitos anos, alguns versículos se repetem ali no que chama a nossa atenção, não é na mesma profundidade, ou não é no mesmo aspecto, são aspectos diferentes do mesmo versículo, enfim. Então minha primeira sugestão se você ainda não lê Provérbios, comece a ler Provérbios todos os dias. É rapidinho, 2 ou 3 minutos, no máximo. Geralmente é 2 minutos. Cada versículo desses dá para falar 1 hora ou mais em cima de um único versículo. Então, obviamente, que não dá para a gente se aprofundar aqui. Então, Provérbios, ele não tem todas as respostas. Mas o mais importante, ele nos aponta como encontrá-las através da instrução e da sabedoria de Deus. Então, eu não sei todas as coisas, mas eu sei onde eu posso encontrar. Provérbios fala muito sobre isso, sobre encontrar, sobre buscar, ou seja, é algo ativo, algo que eu preciso escolher fazer. Então, vamos à estrutura do livro de Provérbios. Eu gosto muito, a gente consegue entender melhor os livros. Do capítulo 1 ao capítulo 9, é como se ele estivesse ali como um pai falando com os filhos, dando conselhos aos jovens. Ele trata os leitores como filhos. E ele fala então de conhecimento e como ter sabedoria. Ele fala do começo de todas as coisas, e isso está ali principalmente no capítulo 1, versículo 7, o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. A segunda parte de Provérbios, que vai do 10 até o 24, ele está abordando ali praticamente todos os aspectos da vida, para todas as idades. Então ele fala ali com jovens, fala com crianças, fala com os mais velhos, ele trata com velhos mesmo, ele usa essa palavra, que hoje o politicamente correto nos fala, terceira idade. Então do 10 ao 24 são assuntos gerais aqui. E depois a terceira parte, do 25 ao 31, é a participação de vários sábios aqui, não só Salomão, e envolvem principalmente assuntos de liderança, governos e realeza. Provérbios, então, ele fala de treinamento para a vida. É um livro prático. Vocês vão ver que quando entrar na área de finanças, assim, ele é prático, todas as orientações de finanças estão aí. O livro de Provérbios é muito rico, ele abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive sexo, mas não tão diretamente como Cantares, como eu já falei ontem, mas ele envolve todas as áreas da nossa vida. Áreas que a gente nem imagina que tem orientação, em Provérbios tem. Então fala de treinamento para a vida,
de discernimento para prosperar, fala sobre maturidade, fala sobre a prática. Só tem resultado se praticar. Então, eu não sou o que eu sei, eu sou o que eu faço. Provérbios fala muito sobre isso. O que eu realmente faço? Então, não basta eu saber, né? Uma coisa bem simples aqui, bem de dona de casa. Não basta eu saber fazer bolo, se eu não faço bolo. Então, do que resolve? Eu preciso é praticar. E ele fala muito sobre o conselho fundamental, o princípio de todas as coisas, o que é o mais importante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso a gente já encontra aqui no início do capítulo 1, versículo 7, e nós vamos ver isso repetido em várias partes, em vários lugares de Provérbios. Então, quem escreveu Provérbios não foi só Salomão, são vários sábios, não vou citar todos aqui, mas nós temos Lemuel, nós temos até uma mulher, ela não escreveu, mas ela inspirou a escrita do capítulo 31, então tem muita gente, muitos outros, conforme nós vamos ver, eu vou falar, olha, isso aqui, Salomão escreveu inspirado no seu pai, então Davi não escreveu, mas ele inspirou Salomão a escrever, isso aqui foi o sábio tal, nós vamos, conforme vamos avançando na leitura eu vou falando, tá bom? Então quem escreveu, Salomão e outros sábios, quem era o público-alvo desse livro, então o povo de Israel, mas Salomão, em toda a sua sabedoria, ele também escreveu para as gerações futuras do povo de Deus. E isso nos inclui como o povo de Deus, como o povo adotado de Deus. E aí, olha só, o livro de Provérbios, embora ele traga algumas palavras específicas do tempo de Salomão, mas de uma forma geral, tudo que ele fala é atemporal, ou seja, se aplica a qualquer época. Não é uma coisa que eu tenho que estudar o povo judeu para entender o que ele está querendo dizer, não. O livro de Provérbios é fácil de entender. É claro que tem algumas coisas que precisam ser aprofundadas, mas de uma forma geral, um livro prático. Ele não requer conhecimento da história de Israel, ele não requer conhecimento escatológico, conhecimento teológico, não. É um livro muito prático. Então eu sempre falo assim, está começando a ler a Bíblia agora, leia o Evangelho de João e leia Provérbios. Porque Provérbios você vai começar a ler e você já vai começar a praticar. Claro que foi ali, né? Ele escreveu Provérbios no início da sua vida, né? Salomão ali nos primeiros tempos. Por que eu falo isso? Porque no final do seu reinado, Salomão está ali todo confuso, cheio de mulher, falando na cabeça dele, ele acaba pecando muito, né? Principalmente pela idolatria, fracassa ali, ao se encher, né? Ao escolher muitas mulheres ao seu redor, e acaba então desgraçando a sua história. Mas, e por conta disso, né, desse final de vida nebuloso aí de Salomão, entende-se que ele escreveu então o livro de Provérbios no início do seu reinado. O que eu quero então ficar gravado aí essa estrutura do capítulo 1 até o capítulo 9 que eu falei, né? Um pai falando com os filhos. Então vamos focar nessa primeira parte. Quando nós entrarmos no capítulo 10, aí eu aviso, ó gente, aqui nós estamos entrando na segunda parte e aí vamos prestar atenção nisso. Então eu vou falar mais de Provérbios. Vamos lá para o capítulo 1 então. O capítulo 1 ele é uma introdução ao livro de Provérbios, então ele vai trazer ali algumas informações importantes. Ele fala sobre o objetivo do livro de Provérbios, que é nos guiar para a sabedoria, nos ajudar a ter e encontrar instrução, entendimento, entender a justiça de Deus, o juízo de Deus e a retidão de Deus. Então ele começa falando sobre o temor ao Senhor ao princípio de todas as coisas. O capítulo 1 fala de instrução do pai e convite aos tolos. Vamos entender isso. Do capítulo 1 ao 6, do versículo 1 ao 6,
o objetivo dos provérbios. Do 7 ao 9, o conselho dos pais aos filhos. Do 10 ao 19 fala sobre não ceder, e nós já vamos ver o que é esse não ceder. É não ceder a uma vida sem sabedoria. É não ceder a uma vida de tolice, de tolo. Do 20 ao 23, o convite da sabedoria. E do 24 ao 33, o destino daqueles que desprezam a sabedoria. O destino dos tolos. Então vamos ver aqui. Então do versículo 1 ao 6, o objetivo dos provérbios. Então para que eles servem? Olha só. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, para que serve provérbios? Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Sabemos que siso significa juízo, então precisamos dar aos jovens juízo. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então é para isso que é provérbios, para nós termos uma vida melhor, para nós termos uma vida de equilíbrio. E aí o versículo 7 é o mais importante do livro de Provérbios. Como eu disse, ele se repete em outras partes do livro, mas aqui, por estar na introdução, já se destaca então como o mais importante de todo o livro. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha aqui nessa versão na Bíblia Viva. Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. E aí o versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. E o versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, a necessidade de dar ouvidos à sabedoria, e quando damos ouvido à sabedoria de Deus, nós descansamos do temor do mal, ou seja, não vivemos mais com medo e assombrados. Hoje é o capítulo 1, 2 e 3. Como eu usei um tempinho para fazer essa rápida introdução de Provérbios, então os capítulos 1, 2 e 3 eu terei que comentar um pouco mais rápido, mas eu volto neles porque os assuntos de Provérbios, eles vão e vêm. Então alguns assuntos se repetem ao longo do livro de Provérbios, não tem um capítulo falando sobre um assunto só. Os capítulos são muito ricos, eles falam sobre várias coisas, sobre vários assuntos. Nós vimos aqui no 1 que tem, o objetivo dos provérbios, conselho dos pais, convite da sabedoria, sobre os tolos. Então, são muitos assuntos num único capítulo. O não ceder, que eu falei, é não ceder a uma vida de tolo, é não ceder ao convite para o pecado, é não ceder para levar uma vida fácil, porque a vida fácil ela só é fácil no início, na aparência. Quando vivemos essa vida fácil, vemos que os resultados, que a colheita não é boa. Então, do 10 ao 19 que eu falei, o não ceder, é não ceder essa vida de tolo, não ceder a uma vida sem sabedoria, não ceder a uma vida fácil, a uma vida de pecados e de prazeres da carne, e que sabemos que a colheita dela não é boa. Tá bom? Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, ele fala o seguinte: a sabedoria, ela está disponível para todos. Isso é excelente, essa é a justiça de Deus. Está disponível para todos. Mas cada um é responsável por buscá-la de forma ativa. Então, do 1 ao 9, são provérbios nos falando sobre buscar a sabedoria.
do 10 ao 15, os presentes, os benefícios da sabedoria, e do 16 ao 22, sobre a questão do adultério, sobre livrar-se, ficar livre do adultério. A sabedoria, embora ela esteja disponível para todos, adquirir sabedoria depende de cada um de nós. É preciso buscar de forma ativa. Buscar de forma ativa é uma escolha de vida. Exige interesse, mas não basta só ter interesse. Precisa de dedicação, precisa dedicar-se. E para se dedicar, precisa de tempo. Então, buscar sabedoria exige interesse, dedicação e tempo. Eu preciso escolher buscar a sabedoria. E na minha escolha de buscar a sabedoria, eu preciso dedicar um tempo, sim. Eu preciso separar um tempo. E aí uma coisa que eu sempre falo, comece com 5 minutos, mas comece. 5 minutos por dia ao longo de um ano. Depois de um ano, vai ter feito muita diferença. Então comece. Comece simples, não precisa sair entendendo tudo. Comece, por exemplo, como eu falei no início dessa live, lendo um capítulo por dia. Daqui a um tempo você já vai ter lido, você já vai estar mais acostumada com o vocabulário de provérbios. Aí você vai, pega um livro, começa a ler um livro junto. Pega uma palavra específica e estuda essa palavra. Então, por exemplo, pega uma palavra como equidade, ou como justiça, retidão. E estuda essa palavra ao longo do tempo, sem pressa. Nós não precisamos nos formar em Bíblia, nos formar em teologia, nos formar em provérbios. Não, gente. O nosso alvo é a eternidade. Então, nós temos daqui até a eternidade para ler a Bíblia, colocar em prática, aprender mais de Deus. Vamos um pouquinho por dia, que com certeza vamos avançar. É melhor do que ficar parado. Então, olha só. Do 1 ao 9 eu falei, né, sobre buscar a sabedoria, aí no capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, então olha só, se aceitar as palavras, inclinar o teu coração, ou seja, inclinar o coração é realmente buscar, é se dedicar, se clamar por entendimento, ou seja, devemos orar e pedir entendimento de Deus, se por inteligência buscarmos, se buscarmos a sabedoria como a prata, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Por que é que eu tenho que ter sabedoria? Para ter uma vida equilibrada, para ter uma vida que agrada a Deus, para ter felicidade, para prosperar, para ter realização, para ter uma vida de satisfação. Mas principalmente que Provérbios nos dá conhecimento de Deus, né? O versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Para que conhecimento de Deus? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha a promessa aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então Deus é escudo para aqueles que caminham na sinceridade. E aí um bom momento para falar de sinceridade. Eu gosto sempre de trazer o entendimento, o conceito de algumas palavras. Veja no versículo 7, se a última palavrinha que está ali para você citar a palavra sinceridade. É capítulo 2 e versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Aqui nessa Bíblia Viva, é uma Bíblia, gente, que ela é super em conta de comprar, geralmente em torno de R$20. E ela tem uma linguagem que nos ajuda muito para entender. Olha o que está escrito aqui no 7. Tudo isso ele reserva a quem o ama e obedece. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Sinceridade, a palavra sinceridade, claro que essa palavra no hebraico, ela tem a ver com integridade, com íntegro, com ser inteiro, tem a ver com plenitude, com ser completo. Deixa
Deixa eu ver nessa outra versão aqui. Aqui fala, é escudo para os que caminham sinceramente. Sinceridade, ele vem, é uma palavra que vem do latim, e puxa, né, muito da história da Grécia. E aí Roma também influenciada nessa parte artesanal pela Grécia, ao princípio do Império Romano, usa muito essa palavra. Então nós encontramos a palavra sinceridade numa origem cultural da Grécia e depois influenciando então o Império Romano. O sinceridade tem a ver com sincera. Sincera tem a ver com sem cera. Então, deixa eu ver se eu tenho algum vaso aqui. Não tenho, mas eu vou fazer de conta que isso aqui é um vaso, tá bom? Um vaso desses de cerâmica, desses vasos feitos de forma manual. Então, lá na Grécia, na antiga Grécia, fazia-se o vaso e se vendia. E, obviamente, que esses vasos quebravam, trincavam. Então, o oleiro, o artesão, ele pegava esse vaso e, dependendo do que tinha quebrado, se era uma parte grande ou se fosse só um trincado, enfim, ele aplicava, ele colava o pedaço quebrado, a parte quebrada, o trinquinho, e aplicava uma camada de cera. Essa camada de cera esconde a imperfeição do vaso, seja um trincado, seja um quebrado, ou seja aquela batidinha que rala e dá um machucadinho no vaso, que não é um quebrado e nem um trincado, é um ralado ali que tira valor desse vaso. Então o artesão vinha e passava camadas de cera, camadas suficiente para esconder a imperfeição. Então, este vaso com cera tinha um preço, o vaso sem cera quebrado, um outro preço, e o vaso sem cera intacto, íntegro, perfeito, completo, pleno, era o mais caro. Só que, conforme esse artesão adquiria habilidades para esconder o defeito, ficava cada vez mais difícil de ver, de distinguir o vaso que tinha as camadas de cera do vaso que não tinha, por conta da habilidade do artesão de esconder os defeitos. Então, quando quem ia comprar esse vaso, e eu estou falando vaso, mas é qualquer objeto feito ali de forma artesanal, manual, qualquer objeto ali seja de cerâmica ou os vários materiais, tá, gente? Para se produzir isso. Os compradores chegavam ali no local de venda, chegavam e perguntavam: com cera? Sem cera. Sem cera, né? No português, sem cera ou com cera? Porque você quer comprar uma coisa plena, íntegra e perfeita. Você não quer comprar algo quebrado, algo que, como disse aqui, com o tempo quente vai feder, vai soltar um cheiro ali de cera. Então, pergunta, com cera ou sincera? E aí surgiu essa palavra sincera. Então, quando a gente lê aqui, tudo isso ele reserva quem o ama e obedece, ele é um escudo que protege. Deixa eu ler na versão que está sincera, né? Já que aqui não está. 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Olha só, ele é escudo para aqueles que caminham sem cera. Ele é escudo para aqueles que caminham de forma honesta, que não procuram esconder os seus defeitos, que não procuram maquiar, porque essa cera que os artesãos passavam aqui no vaso era para maquiar, esconder os defeitos. Exatamente o que a gente faz com a maquiagem, né? Nós mulheres. Dá uma escondidinha nos defeitos. É isso. Sem cera ou com cera. E aí o provérbio aqui fala que Deus dá a verdadeira sabedoria para os retos. E ele é escudo, ou seja, ele é proteção para aqueles que caminham na sinceridade, para aqueles que caminham uma vida sem esconder defeitos, sem esconder pecados, sem ocultar falhas, sem querer mostrar aquilo que não é.
Olha que profundidade, um versículo. Quando a gente entende a palavrinha sinceridade. Então, sinceridade, alguns estudiosos apontam só o Império Romano, outros a Grécia. Eu já pesquisei um pouco mais essa palavra, e na verdade é na Grécia que influenciou o Império Romano. Mas olha, uma palavrinha sinceridade, quanta riqueza nos traz. Viver uma vida de sinceridade, viver uma vida sincera, sem cera, sem querer maquiar, sem querer esconder, sem querer mostrar aquilo que não é. Continuar então, esse capítulo 2, os presentes da sabedoria, né? Eu falei os benefícios, os presentes da sabedoria, do versículo 10 ao 15. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Então, quais os benefícios da sabedoria? Entender o temor do Senhor, ter conhecimento de Deus, ter conhecimento e entendimento de Deus. Então, não é só conhecimento, mas entendimento. Ter proteção de Deus, como acabamos de falar, para quem anda na sinceridade. Ter entendimento da justiça, do juízo e da retidão. Ter conhecimento para a alma, porque a sabedoria de Deus nos guia para a eternidade. Então, temos ali muitos benefícios. Ser guardados da morte. Essa morte não é morte física, mas é a morte que condena a nossa alma para o inferno. Então, também é um benefício da sabedoria. Então, muitos benefícios, muitos presentes ali da sabedoria. Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, ele fala sobre alcançar a felicidade. A felicidade dos sábios. Ou seja, no 1 ele fala o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. No 2 ele fala sobre buscar essa sabedoria. No 3 ele fala, olha, se você buscar a sabedoria, você vai alcançar a felicidade. Então o 3 ele nos dá instruções específicas para uma vida de prosperidade. No 3 ele vai do 1 ao 6, por que devemos amar os mandamentos? Do 7 ao 12, tema ao Senhor e evite o mal. Do 13 ao 20, a felicidade dos sábios. Do 21 ao 26, a excelência da sabedoria de Deus. E do 27 ao 35, praticar a justiça e praticar a bondade. O que é esse capítulo 13? Ele fala sobre praticar a palavra de Deus, praticar a bondade e assim seremos felizes. Fala sobre confiar em Deus, honrar a Deus com todos os nossos bens e disciplinar os nossos filhos também. E aí nós vamos encerrar falando desse capítulo 3. Eu quero ler aqui o versículo 5, 6. Na verdade, vamos ler o 1, já que eu disse, né, que o do 1 ao 6 é porque devemos amar os mandamentos de Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Se você seguir essas instruções, versículo 2, a sua vida será prolongada por muitos anos. Olha a promessa. E isso lhe dará prosperidade e paz. O 3, nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. O 4, então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. O 6, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. O 7, vamos apanhar no 7, eu falo que o livro de Provérbios é um livro onde a gente aprende a apanhar e gostar de apanhar, mas esse apanhar, né, de ser disciplinado pela palavra. O 7 aqui, nessa versão mais tradicional, fala assim, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Está com a Bíblia aberta? Acompanha aí, vou ler nessa outra versão, o 3,
capítulo 3 e o versículo 7. Nós vamos ver que muitas vezes a versão nos ajuda a entender o significado do texto. O 7. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. O 8. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor oferecendo a Ele a melhor parte de tudo que a sua terra produz. Olha o 11. Não fique revoltado. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir. 12. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai cheio de amor ao seu filho. Deus disciplina aquele filho que Ele ama. Então não vamos nos revoltar quando nos sentirmos disciplinados pelo Senhor. E aí eu quero falar aqui de 3 coisas que nós precisamos fazer para então usufruir das promessas de Deus. Essas 3 coisas estão ali no versículo 5 e 6. Confie, não te estribes ou não estribar. O que é esse não estribar? É não se apoiar no seu próprio conhecimento, não se apoiar na sua própria sabedoria, porque ela é falha. A nossa sabedoria humana é falha. Então confie em Deus, não se apoie na sua própria sabedoria e reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Coloque Deus em primeiro lugar. Fazendo essas 3 coisas, Deus cuidará de nós. Ele endireitará as nossas veredas. Ele cuidará de nós. Esse cuidará, esse endireitará as veredas, fala sobre guiar os nossos passos, nos guiar no caminho certo. Qual que é o caminho certo? É o caminho que nos leva para o céu. Então, confiar, não estribar, não estribes, que a maioria das versões tem essa palavra, é não se apoiar no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria e achando que naquilo que eu sei, eu vou conseguir me conduzir pelo melhor caminho. Não, Deus fala não. O caminho, a sabedoria humana é falha. Você pode até saber escolher, mas você não vai conseguir andar. Eu posso até saber escolher qual que é o caminho que leva para a eternidade, mas sozinho eu não vou conseguir andar por ele. Eu preciso de Deus me guiando. É isso que fala aqui, nesses versículos aqui no 5 e no 6. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não fique cheio de si. Fala aqui nessa versão. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Amém? Assim nós terminamos então hoje esses 3 capítulos de Provérbios. Provérbios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Provérbios é um livro prático, então não adianta eu ler e não praticar. Então o que fica, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então precisamos começar a cuidar dessa parte, temer o Senhor. Nós tememos a Deus mesmo? O que é esse temor do Senhor? Eu vou deixar essa pergunta. O que é esse temor ao Senhor? Eu estou temendo ao Senhor? A minha vida é resultado desse temor do Senhor? É isso. Esse capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 1, tema ao Senhor, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Capítulo 2, falando sobre buscar a sabedoria de uma forma ativa, né? Tendo interesse, dedicação e tempo. E o 3 é sobre praticar a palavra de Deus. Então vamos temer a Deus, vamos buscar sabedoria e vamos praticar. Amém? Deus abençoe.